Oi, turma. Do livro Edificando a Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa, no capítulo 9, Vida, Família e Liberdade. Princípios para uma educação e uma nação livres. Gustavo Gaia. A defesa da vida é um dos princípios centrais do pensamento conservador. Diferente de ideologias progressistas que relativizam valores morais fundamentais, o conservadorismo sustenta que a vida humana possui um valor intrínseco e inalienável, desde a concepção até a morte natural. Essa convicção orienta políticas públicas e posturas sociais que buscam proteger os mais vulneráveis, incluindo os nascituros, os idosos e os doentes terminais. Edmund Burke, um dos principais teóricos do conservadorismo, defendia que a sociedade deve preservar tradições e princípios morais que sustentam a civilização. Para ele, a dignidade da vida humana está entre esses princípios fundamentais e não pode ser submetida a caprichos ideológicos ou mudanças arbitrárias. Burke argumentava que a destruição desses valores poderia levar ao caos e à degradação da ordem social. Russell Kirk, outro importante pensador conservador, enfatiza a importância da ordem moral e da responsabilidade individual. Segundo ele, uma sociedade que não protege a vida desde sua origem está fadada ao declínio moral. Kirk criticava a tendência do relativismo moderno que enfraquece a noção de direitos naturais e incentiva a banalização da vida humana. Frederic Bastiat, por sua vez, defendia que a vida é um direito inalienável, concedido pela natureza e reforçado pela Constituição americana. Em sua obra, A Lei, Bastiat argumenta que os direitos naturais, incluindo o direito à vida, precedem o Estado e devem ser protegidos contra interferências governamentais arbitrárias. Ele via a violação desse direito como um atentado à própria estrutura da sociedade livre, alertando contra políticas que relativizam a dignidade humana sob pretextos políticos ou ideológicos. No contexto político contemporâneo, a defesa da vida se manifesta em pautas como a oposição a aborto, eutanásia e a experimentação científica antiética. A tradição conservadora considera que o direito à vida não pode ser definido por conveniências políticas ou interesses econômicos. A legalização do aborto, por exemplo, é de fato um atentado contra os direitos naturais e a dignidade humana, uma vez que nega a proteção ao ser humano em seu estágio mais vulnerável. Autores como Roger Scruton também reforçam essa perspectiva ao argumentar que a dignidade da vida é um elemento central para a coesão social. Para Scruton, sociedades que desvalorizam a vida humana tendem a criar ambientes de instabilidade moral e jurídica, onde o indivíduo passa a ser tratado como um mero objeto descartável. A defesa da vida não é apenas um princípio religioso ou moral, mas um fundamento essencial para a estabilidade social e justiça. O conservadorismo, ao reconhecer a sacralidade da vida, propõe políticas que garantam a proteção do indivíduo desde a concepção, assegurando que nenhuma conveniência momentânea possa suplantar esse direito inalienável. É por esse meio de preservação desse valor que se pode garantir uma sociedade mais justa, ordenada e humanamente digna. Eu vou parar por aqui, que o texto é longo, né? Olha, gente, Gustavo Gaia, eu sou fã dele, né? Assisto os vídeos dele, as colocações dele, eu acho o máximo. Ele tem um jeito de chegar, inclusive, na molecada, né? O pessoalzinho mais novo curte o Gustavo, porque ele tem uma linguagem irônica, ele tem uma linguagem bem popular, né? Ele chega em qualquer pessoa.
desde dos jovens aos idosos, ele conquista todo mundo pelo jeito alegre dele, falastrão. Mas ele falou aqui no texto coisas assim muito sérias, né? Direito à vida, direito à família, direito à liberdade, são pilares que a gente não pode abrir mão. Não pode, de maneira nenhuma. Cada qual é do jeito que é. O indivíduo, ele nasce sozinho, ele morre sozinho. Isso nós sabemos. Mas ele precisa conviver com pessoas e conviver com pessoas dentro de um grau de respeito. Se não houver respeito, principalmente à vida, vai ter respeito a quê? Se cada um começar a ter filho aí, ficar grávida e falar assim, hoje eu não estou muito afim de ter filho não, vou lá e vou matar. Hoje eu estou afim. Então, quer dizer, qual é a segurança, a estabilidade de uma pessoa que pensa dessa forma e principalmente daqueles que estão ali, ligados a ela? A família, como é que a família fica? Se eu tivesse uma filha, ela chegasse para mim aqui em casa e falasse assim, olha mãe, eu engravidei, mas eu não estou muito afim, eu acho que eu vou matar essa criança. Para mim, né, não nasceu, não é uma criança. Então o que está dentro da minha barriga é minha barriga, eu que mando, e está decidido, tá mãe? E aí eu ia olhar para minha filha com todo carinho, todo amor, todo empenho que eu tive para criar, porque geralmente é isso que uma mãe faz, e todo aquele sacrifício para você poder manter um ser vivo, né, dar dignidade, dar condições para ele se desenvolver, para do nada essa criatura chegar e falar assim, eu penso diferente, eu vou agir diferente, e tem lei que me ajuda nisso. Então você, mãe, a sua opinião para mim pouco importa. É tirar da família o poder de decisão sobre um filho, por exemplo. Porque o que eu ia falar para minha filha se ela falasse assim, a lei me protege, a lei me dá direito? Então, querendo ou não, regras, leis, elas sempre serviram para conter o selvagerismo, para disciplinar as pessoas, para que elas possam, pelo menos mediante a lei, se não for pela moral, né, se não for pela gratidão dentro de uma família, mas pelo menos perante a lei, ela segura um pouco as decisões de um povo, né? Então, se eu não conseguisse argumentar a minha filha que aquilo era um assassinato, que aquilo ali está errado, pelo menos eu teria a lei para chegar nela e falar assim, mas aonde é que está escrito que você pode abortar? Se você fizer isso, é um crime. Aí pronto, acabou a brincadeira. Se a mãe não consegue argumentar, não consegue segurar o filho pelo exemplo, pela dedicação, pela fala, pela conversa, ela ia chegar pela lei. Agora, se você tira o poder da família de decidir e passa o Estado a estar do lado de mentes desequilibradas, a tendência é desunir a família. Volto a repetir, tudo eles fazem para desunir a família, acaba com a família. É um controle de natalidade sem formalidade, né? Não é o governo que está falando assim, hoje eu quero que nasça 50 meninos, acabou os 50 meninos, não pode nascer mais nenhum. Na época lá de Moisés era assim, né? O Estado, o poder é que decidia quantas meninas, quantos meninos deveriam nascer. Na época que falou que o Messias ia chegar, começaram a matar tudo que é criança. Então, já que o Estado não quer ficar escancarado que é ele que está matando, então ele dá a arma para outro matar no lugar dele. Libera o aborto, que aí acaba o problema. O Estado não precisa mais abrir creche, abrir escola, criar posto de saúde. O Estado não precisa fazer o papel dele, porque ele está diminuindo o controle, ele está diminuindo a natalidade das pessoas, controlando essa natalidade de uma forma indireta e bruta. E sutil, de certa forma, porque ninguém percebe que é isso que ele está fazendo, né? Os cabeça fraca não percebem. E aí também tira a liberdade, querendo ou não, quando você começa a apoiar as coisas erradas, você tira a liberdade, porque quem é o certo passa a ser errado. Hoje tem muita coisa que a gente gostaria de falar, mas não pode, a gente não tem essa liberdade. Por quê? Porque o errado está tomando posse. Se hoje você falar que um homem que se veste de mulher é homem, você recebe processo.
Se hoje você entrar num banheiro feminino e tiver um homem lá dentro e você falar que não quer esse homem lá dentro, você recebe processo. Então, quer dizer, eu vi uma travesti falando essa semana num vídeo e eu achei o máximo, porque o que ela tá falando é aquilo que é. Não é que eu tenho que achar o máximo. É que hoje, para os dias de hoje, que tem tanta coisa errada, quando alguém fala alguma coisa que é certa, a gente acha o máximo, né? Mas ela falava assim: eu sempre fui vestida de mulher, mas eu sempre fui homem. O Ney Mato Grosso falou a mesma coisa: eu sempre fui homem. A questão de gostar do mesmo sexo significa que eu sou homossexual. Agora, se eu quero me travestir, eu sou travesti. Agora, porque grande parte dos travestis viveram sempre da prostituição e esse nome desagrada esse grupo de pessoas, tudo bem, muda o nome. Mas não muda o que eles são. Pode mudar de travesti para transexual, fica um nome mais bonito. É que nem os leprosos na época de Jesus começou a ter esse preconceito por conta desse nome, porque eles eram excluídos da sociedade e tal. Mudou para Hanseníase, o nome da doença, ao invés de ser lepra. Mudaram o nome, tudo bem, mas não vai mudar a condição. O leproso não deixa de ser leproso só porque mudou o nome para Hanseníase, a doença. Ele continua sendo leproso, né? Então, assim, a gente tem que entender que quando começam a mudar muito as estruturas sociais, né, familiares, como se fosse uma reviravolta, uma mudança de época, que agora a época é outra, que agora a vida é de outra forma, não é que nem os nossos antigos pais e avós, jogando fora tudo aquilo que deu certo, porque tem coisa que deu errado lá atrás, a gente realmente tem que descartar. Né? Na época que a mãe, que os pais escolhiam o casamento dos seus filhos, estava errado. Quem vai conviver depois, o casal, é o casal. Então a gente não pode, como pai e mãe, escolher para o filho e para a filha o seu par. Tem coisas, né? A escravidão estava errado. Você discriminar uma pessoa pela sua cor, pelo seu tamanho, pelo seu sexo, está errado. Então tem coisas que haviam lá atrás e que prejudicavam a boa convivência. E isso realmente tem que ser descartado. Mas os pilares que deu certo, aqueles almoços de domingo na casa da família, isso aí a gente vai cortar por quê? Por que caiu de moda? Não é moda. É uma base sólida. Aconteça o que acontecer, meu filho, você tem uma família, você pode voltar aqui. Eu vira e mexe, eu falo isso pro meu filho, ele mora sozinho, e eu falo para ele assim: o dia que o cinto apertar aí e que não der certo, você tem sua casa é aqui, é comigo, eu sou sua mãe, eu sou sua família. O meu irmão fala a mesma coisa. Outro dia aconteceu um negócio na casa dele lá, eu falei para ele assim: olha, se não der jeito de consertar, se a gente vê que não tem condições de você ficar aí, você pega as suas coisas e pica a mula aqui pra minha casa. Acabou, é família. Agora, quando a gente tira essa força da família, tá cada um pro seu canto. Não tem uma família unida? Cada um por si, Deus por todos. Ou seja, tá todo mundo fraco no meio dessa, não tem ninguém de elo forte que segure a mão um no outro. Tá todo mundo solto. Não, família é base. Eu acho muito bonitinho, né? Tem gente que critica da direita, que são os extremos, né? Eu não sou da extrema direita. Eu sou conservadora, mas não sou extrema. Tem alguns extremistas da direita que criticam aquele desenho Stitch. Fala que ele faz voodoo, isso e aquilo. Para mim, aquela parte, né, que é da cultura havaiana e que não me cabe, né? Eu descarto. O que eu acho bonitinho no filme do Stitch, ele fala: Ohana, ele é um ET que procura, ele é revoltado, ele faz o mal o tempo todo porque ele não tem família. Mas quando ele encontra uma família e aí vem a diretora lá da galáxia, tal, buscar ele aqui na Terra, porque ele arma todas as confusões e é tido como um ser muito perigoso, só que ele tendo contato com as meninas, com a Lilo, com a irmã da Lilo, ele passa a amar, ele desenvolve amor, porque ele começa a ter o sentido de família, ele começa a criar dentro dele aquele elo forte: eu tenho alguém para cuidar, eu tenho alguém que cuida de mim.
E aí quando vem aquela diretora das galáxias lá buscar ele, ele fala assim, tá bom, eu vou. É até triste essa cena, toda vez que eu vejo eu choro, né? Porque fala, tá bom, já que você quer que eu vá embora, eu vou. Mas eu posso me despedir da minha família? Fui eu que achei. É a minha família. Ela é pequena, ela é incompleta, ela é atrapalhada, mas é a minha família. E Ohana significa nunca abandonar. Eu não quero abandonar a minha família. Mas se eu tiver que ir embora, eu vou. Se é para o bem da minha família. Conseguem entender a força dessas palavras, gente? Então eu acho o máximo esse desenho. E aqui em casa, inclusive, eu tenho até um de pelúcia ali, ó. Eu sou meio infantil para essas coisas aí. Então, o Stitch, para mim, ele tem um significado muito forte nesse sentido. Família, Ohana, nunca abandonar. Agora, quando a pessoa não tem família, não tem esse sentimento de elo forte com pessoas, quem é ela? O que ela faz? Pode ver que todas as pessoas que são revoltadinhas, que são pessoas desequilibradas, que são pessoas sem noção, você pergunta, quem é seu pai? É que nem na escola, eu enquanto professora, eu perguntava para o aluno que me dava problema de comportamento, eu vou chamar a sua mãe, quem é a sua mãe? Qual é o nome da sua mãe? Ah, não adianta chamar, ela trabalha o dia inteiro, ela não vai vir. E, geralmente é isso que a criança fala, ou seja, minha mãe não é minha mãe, ela não tem tempo para mim, não é? E é isso que a esquerda quer, que as famílias não tenham tempo, os seus integrantes um para os outros, né? Da Bolsa Família, é o paternalismo danado, o cara não trabalha, ganha o mínimo do mínimo lá no Bolsa Família, vive com aquela merreca, não progride, não incentiva seus filhos a progredirem, fica sempre na dependência do Estado. Quando o Estado se quebra, a família quebra junto. De repente ele chega e fala, vou diminuir o Bolsa Família, ou então vou cortar o Bolsa Família. Pronto, acabou. E essa família? Quantos pais não acabam se matando por aí quando acontece um corte de governo? Quantos roubos não acontecem no governo esquerdista, que sempre existe essa falha na hora da entrega? Né? Ah, agora não vai ter mais leite não, gente, se vira. O leve leite acabou. Né? Você está lá contando com o leite. Você não tem que ficar contando. Outro dia eu passei no meu médico, o médico falou assim, nós vamos experimentar um remédio de alto custo em você. Eu já tomo um, que é do endócrino. É do endócrino? Não. Já tomo um do reumato, a azatioprina. Ela é de alto custo. Só que ela é R$200 por mês. E esse outro que ele ia me passar é R$6.000 por mês. Então é bem alto custo mesmo. Ele falou, esse daqui pode ser que dê uma boa melhorada na tua doença. Eu fiquei animada porque seria uma chance de um remédio fazer um efeito melhor no meu corpo, sem me maltratar tanto, porque tudo que é remédio maltrata a gente, né? Eu experimentei o tal do remédio, mas sabe quando a tua mente rejeita? De um lado, poxa, isso aqui pode ser a minha salvação. De outro, eu vou ficar na mão do governo, porque eu não vou ter R$6.000 por mês para comprar um remédio. Então eu vou ficar dependendo, mas é obrigação do governo arrumar esse remédio para você. É obrigação até o dia que ele chegar e falar, não tem. O dia que ele chegar e falar que não tem, eu tô perdida, porque R$6.000 eu vou arrumar onde? Aí eu pensei bem, eu acho que o corpo acabou rejeitando aquele remédio, porque ficou, né, na dúvida se eu deveria ou não manter aquele remédio em mim. Eu sei que em menos de 30 dias o remédio não me fez bem, pelo contrário, me fez mal. Porque a nossa cabeça, ela tem que raciocinar a respeito das coisas. Ah, tem no alto custo, então dane-se, eu vou fazer e acabou. Tá, mas e se não tiver? Ah, mas aí eu entro com o advogado, eu faço uma briga danada até eu conseguir, eu fiquei sem remédio. E aí? Então eu não posso ficar na mão de governo. Acabei de falar com a menina do posto de saúde, falei pra ela, olha, a última vez que eu fiz exame aí, perderam meu sangue. Tiraram de mim, eu acho que uns 8, 10 tubos de sangue. E aí, no dia de eu pegar o resultado do exame, a clínica, o laboratório vira para mim e fala, mas não chegou exame, não chegou sangue nenhum aqui. Eu falei, mas como que não chegou se eu tirei 8, 10 tubos de sangue? Aí fui falar com a menina falou assim, olha, Patrícia, nós já procuramos em tudo que foi lugar, perder o teu sangue no posto de saúde. Eu cheguei a falar isso pro prefeito aqui da cidade. Eu falei, olha lá naquele posto de saúde o que está acontecendo, porque eles perderam o sangue, não foi o resultado do exame. Foi o sangue.
Então, o sangue, uma outra enfermeira uma vez me explicou. Às vezes uma pessoa mata o outro por aí afora, pega teu sangue do laboratório e joga no defunto que foi morto lá, e aí te incrimina. Andar com sangue por aí afora é um risco muito grande. As pessoas não podem tirar teu sangue e sumir com teu sangue. E aconteceu isso aqui. Aí agora eu preciso fazer exame de novo. Eu falei para essa moça, né, assistente, agente, como é que fala? Agente de saúde. Falei para ela, você tem certeza que eu posso confiar de fazer esse exame que eu preciso agora? Porque esse exame é o que me mantém viva. A cada 6 meses eu tenho que mandar esse exame lá. Mas o meu coração fica hiper mega apertado. Ela falou, Patrícia, fica calma que dessa vez eu vou acompanhar junto. Quer dizer, eu preciso de uma pessoa supervisionando enfermeira, supervisionando outras pessoas, para ter certeza que meu sangue vai para o laboratório para fazer exame, gente. Aí eu vou ficar na mão de governo? Então, assim, eu tô tentando, né? Mais uma vez. Se eu ver que não dá certo, o que acontece? Como muitas vezes aconteceu minha vida inteira, particular. Você tem que pagar o particular. Você paga um imposto miserável para o governo, teu salário vai tudo embora. Agora mesmo fiz declaração de imposto de renda, eu vou pagar mais 1.300 por mês, além de todos os impostos que eu pago, ainda tenho que dar 1.300 por mês até dezembro para esse governo. Quando era o Bolsonaro, já era esse valor. Não sei qual é o cálculo que eles fazem lá, que porque eu tenho 2 salários, então eu tenho que pagar imposto retido na fonte, que já sai quase R$ 2.000, e depois ainda pago 1.300 aqui por fora. E aí a gente paga, quando era na época do Bolsonaro, eu pagava isso daí com o pé nas costas, porque eu falava assim, olha, isso aqui eu tenho certeza que o Bolsonaro vai fiscalizar e vai mandar realmente para onde precisa. Agora, esse que tá aí, eu tô pagando essas coisas com raiva, porque eu sei que não vai para bolsa de pilantra. E a gente aqui passando em apuro. Eu tenho que ficar dependendo de um serviço público que muitas das vezes não é confiável, muitas vezes não tem as coisas que a gente precisa, e pagando um imposto miserável e vendo pessoas por aí em situações muito pior do que a minha. Então, assim, nós temos que ter uma noção de que tudo o que acontece dentro de um programa governamental e que mexe com a estrutura, família, liberdade, vida, a gente tem que estar esperto. A gente tem que estar olhando direito qual é a intenção disso tudo. Buscar as fontes. Não é só diz que me diz, eu acho, eu ouvi dizer. Não, eu fui ver nas fontes. Aqui ele cita 3 fontes, 3 pensadores. Todos os 3 conservadoristas e todos os 3 falam exatamente a mesma coisa. Não se pode mexer numa estrutura chamada família, vida, liberdade. Mexeu nesses pilares para destituir, né, para tirar a força da família, para conter a liberdade das pessoas, para destruir algumas vidas. Sejam elas as que já estão aqui ou sejam aquelas que estão por vir. Então vamos ficar mais atento aí. E amanhã a gente continua sobre a família e a preservação da vida.